Em algum momento na sua jornada na internet você já deve ter visto algum vídeo, algum texto, qualquer coisa que fale sobre pessoas neurodiversas. Inclusive, aqui nesse canal, o Introvertendo, que representa um podcast sobre autismo, há 5 anos atrás a gente usava isso, que o Introvertendo é um podcast feito por pessoas neurodiversas para pessoas neurotípicas. E se eu te disser que isso está redondamente errado? É o que eu vou explicar nesse vídeo. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, mestre em comunicação pela Universidade Federal de Goiás. Estudo e pesquiso sobre neurodiversidade já tem alguns anos e eu quero aqui explicar um dos maiores mal-entendidos quando as pessoas falam sobre neurodiversidade e todas as implicações que essas questões podem ter. Neurodiverso ou neurodivergente? Qual das duas expressões estão certas? Bom, e para a gente explicar isso, eu preciso recorrer um pouco sobre a própria definição sobre neurodiversidade que eu falei no primeiro vídeo dessa série. A neurodiversidade é a diversidade biológica, neurológica, na verdade, da população humana. O que isso significa? Que todas as pessoas pertencem à neurodiversidade. Quando essa definição ela foi construída teoricamente pela primeira vez pela socióloga Jerry Singer, ela fez uma associação direta com a definição de biodiversidade. Então, assim como a biodiversidade tem um princípio, né, de que isso que a gente chama a variedade biológica da população, da animal, né, da fauna, da flora, a neurodiversidade também diz respeito a todo esse grupo social. Então, ou seja, quando a gente fala sobre biodiversidade, a gente não fala, por exemplo, que uma onça é biodiversa. Quando a gente fala sobre biodiversidade, a gente está falando sobre conjuntos, sobre grupos. A gente pensa, por exemplo, poxa, o Brasil é um país biodiverso, nós temos vários ecossistemas, nós temos uma riqueza, né, que é invejada pelo mundo inteiro. Da mesma forma, quando a gente fala sobre o que é biodiverso, a gente também se liga ao neurodiverso. Todo mundo, toda a população humana é neurodiversa. Não existe a pessoa neurodiversa, não é que o autista seja neurodiverso. A gente está falando sobre uma característica coletiva. E isso causa maus entendidos porque essa é uma contradição técnica que existiu na literatura sobre neurodiversidade por muito e muito tempo. Quando a Jerry Singer estabelece a ideia de neurodiversidade, já se tinha um movimento social anterior, que eu falo isso inclusive no último vídeo, que se liga ao movimento do autismo. Isso significa que, durante esse processo, várias pessoas começaram a escrever sobre neurodiversidade e nem todas elas foram consensuais em suas ideias. Ela teve várias ocupações como mãe solo e ela parou de produzir depois que ela se formou, ela escreveu muito pouco. Isso fez com que nos anos 2000 você tivesse vários pesquisadores, inclusive externos à temática da neurodiversidade, ou pessoas que não gostam da neurodiversidade, que incorporaram muito mais do que se dizia publicamente sobre neurodiversidade. A neurodiversidade se tornou um tema muito mais presente nas mídias, nos jornais, nas produções culturais do que dentro da própria academia. E as pessoas começaram a usar o tal do neurodiverso, né, dentro do movimento social. E aí teve uma ativista, isso na década de 2000, chamada Cassiane Atsumazo, que percebendo essa contradição, trouxe a emergência de um termo chamado neurodivergente. E neurodivergente está diretamente ligado àquilo que a gente chama de neurodivergência. Já que a ideia original de neurodiversidade era pensar toda a população humana, mas a gente sabe que dentro da população humana tem pessoas diagnosticadas com certas condições, que são excluídas, que têm dificuldade de acesso a vários contextos da sociedade, essas pessoas são a que a gente chama de neurominorias. E essas neurominorias têm aquilo que a gente chama de neurodivergências, que são essas condições, né, esses estados, né, de ser neurodivergente que muitas vezes trazem vários impactos. A neurodivergência ela pode ser diretamente ligada a um diagnóstico médico, como autismo, TDAH, dislexia, mas a neurodivergência vai muito além de um diagnóstico médico. Ela pode ser uma questão temporária, ela pode ser um estado. E talvez você ouvindo isso pode achar, poxa, mas isso é muito confuso, é muito estranho. E se a gente ir para a questão da deficiência, a gente consegue entender um outro paralelo, que é o seguinte: quando uma pessoa sofre um acidente automobilístico e ela perde, por exemplo, parte dos seus movimentos, ela precisa passar por um processo de fisioterapia, ela precisa de um certo apoio, ela precisa de tempo de recuperação. E esse período que essa pessoa está impedida, né, em relação a todas as suas funções e de acesso à sociedade, ela está vivendo uma situação de deficiência. Ela é uma pessoa com deficiência
mesmo sendo uma deficiência temporária. Se a gente trazer para esse território neural, pessoas, por exemplo, que tiveram Covid nessa última pandemia, passaram por vários sintomas neurológicos, várias dificuldades, fadigas, né? Tem gente que está sentindo esses efeitos até hoje. E essas pessoas experimentaram uma situação de neurodivergência. Então, essas pessoas, de certa forma, estão enquadradas também nisso que a gente chama de minorias, mesmo que temporariamente. E aí, dentro desse contexto da neurodivergência, ela propõe então a ideia de neurodivergente, que seria então parte dessas pessoas que fazem parte da neurodiversidade, mas que são classificadas como minorias e que muitas vezes estão ligadas a esse movimento social. Então, autistas são neurodivergentes, TDAH são neurodivergentes, dislexos, pessoas com dislexia, são neurodivergentes, e por aí vai. Então, essa discussão, né, sobre neurodiverso e neurodivergente veio para poder resolver essa contradição técnica que se tinha sobre a literatura de neurodiversidade, que já que neurodiversidade é diretamente ligada à biodiversidade, não faz sentido usar neurodiverso. Mas isso ainda continua a ocorrer, vocês vão encontrar livros recentes que vão usar a palavra neurodiverso, tem ativistas do autismo que usam neurodiverso, como a própria Temple Grandin, e acaba isso trazendo uma certa confusão, mas o correto, preciso, é falar em neurodivergente e não neurodiverso. Tá, mas beleza, eu tô falando só de autistas, então eu vou escrever neurodivergente? Não, usa autista. Quando a gente fala sobre neurodivergente, a gente está falando sobre um cenário mais amplo, a gente está falando sobre vários grupos sociais. Então, enfim, acaba sendo uma questão confusa, mas eu espero que eu tenha sido claro aqui explicando para vocês. Tem vários textos aqui embaixo que vão trazer uma discussão sobre essa questão. Inclusive, o meu livro, que é Neurodiversidade, que se você não conhece, eu falo um pouco sobre a questão histórica, sobre a neurodiversidade, os principais movimentos que consolidaram essa questão do neurodiverso versus neurodivergente, e tentando trazer então um maior esclarecimento sobre essa questão. Se você interessar pelo livro, você pode encontrar na internet tanto a versão física quanto a versão digital, e você também pode adquirir diretamente comigo, me acompanhando nas redes sociais. Meus links estão aqui e eu volto em breve para trazer mais discussões nessa série de vídeos sobre neurodiversidade. Fala aqui nos comentários qual é a sua dúvida, o que você acha que eu deveria explicar sobre essa questão, para que de alguma forma você consiga entender alguma questão que ainda está um pouco difícil. Fala aí e eu fico muito aguardando bastante o seu feedback. É isso, um abraço, valeu!